Olá pessoal do Semi-Noturno, a resolução dos exercícios do setor 831, módulo 2. O EMG. Sobre o modelo atômico sugerido por Bohr, todas as afirmativas estão corretas, exceto a gente vai procurar aqui uma dessas alternativas que não está condizente com o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, né, que foi aquele que corrigiu o modelo de Rutherford, né, colocando o que? As camadas lá na eletrosfera. Então, o modelo de Bohr ele também, né, entra com as definições do modelo de Rutherford. Né? Então, por exemplo, a primeira alternativa, o átomo é neutro. Né? O Rutherford falou que sim, o átomo é neutro. Mesma quantidade de partículas positivas, eu tenho partículas negativas. Né? O mesmo número de prótons é o número de elétrons. Os elétrons possuem energia quantizada, é justamente isso que o Bohr falou. Né? Ele quantizou essa energia dos elétrons e distribuiu ela em quê? Em camadas, né? Em níveis de energia. O átomo é constituído por partículas positivas e negativas. Continua aí a ideia do Rutherford. O átomo é envolvido por uma película invisível que impede seus elétrons de se afastarem. Na verdade, o átomo não é envolvido por nada, né? O que impede esses elétrons de se afastarem é o que? O núcleo positivo, elétron negativo. Então, existe aqui uma força de atração. Se esse elétron tivesse parado, né, ele seria o que? Atraído para o núcleo. Esse elétron, de acordo com o Bohr, ele está em constante movimento. Por isso que ele não é atraído. Né? Vai aparecer aqui uma força, né, que atrai ele, né, para o núcleo, mas ele não vai sair dessa órbita aqui, como se fossem lá os planetas mesmo que o Rutherford descreveu. Então, alternativa D. O sulfeto de zinco ZnS, que é aquele que o Rutherford usou lá na experiência dele, né, onde as partículas alfa, né, que era emitida pelo bloco de polônio, né, essas partículas alfa colidiram com uma placa de sulfeto de zinco e produziam justamente esse detalhe aqui que ele está falando no texto, que é a fosforescência. Né? Então, ele tem a propriedade denominada fosforescência, capaz de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. Quem que explicou isso aqui depois? Né, o modelo do Bohr. O Bohr explicou isso aqui. Depois que ele, né, passa pela exposição da luz, a luz é o que? Uma fonte de energia. Fonte de energia, a um átomo, elétron, salta para uma camada mais externa. Depois de exposto à luz, ele emite o que? O brilho. Ele devolve essa energia na forma de quê? De fótons. Né? Então, analise as afirmativas a seguir, todas relativas ao sulfeto de zinco, e marque a opção correta. O salto de núcleos provoca fosforescência. Na verdade, não tem nada a ver com núcleo, né? O salto de nêutrons. Nêutron também está no núcleo, então não tem nada a ver com nêutron. O salto de elétrons provoca a fosforescência. Né? É justamente aí essa ideia do Bohr. Elétrons que absorvem fótons aproximam-se do núcleo. Quando ele absorve energia, né, tá lá a camada. Quando ele absorve energia, ele salta para um nível mais externo. Então ele afasta do núcleo e não se aproxima. Na volta, ele, né, libera essa energia de novo na forma de luz e volta lá para a camada anterior. Ao apagar a luz, os elétrons adquirem maior conteúdo energético. Ao apagar a luz, o que esses elétrons fazem? Eles adquirem uma quantidade menor de energia, porque eles vão voltar para essa camada anterior, então eles vão, né, soltar essa energia, vão liberar essa energia na forma de fótons e eu vou ter né, um conteúdo energético menor. Então ele não vai adquirir maior. Ele adquire conteúdo energético maior quando eu o quê? Quando eu acendo a luz, né? Quando ele ganha energia na forma de luz. Então, o que explica aí
o sulfeto de zinco é o salto de elétrons, né, que provoca a fosforescência, alternativa C. Mackenzie, o número de elétrons na camada de valência de um átomo que apresenta número de massa igual a 40 e 22 partículas neutras é. Então ele deu aí até a formulinha do cálculo da massa, né? A igual a N mais Z. Massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons, ou o número atômico. Né? Lembrando lá que o elétron ele tem massa desprezível, então ele não entra aqui no cálculo da massa. Então ele já me deu a massa e o número de nêutrons. Então basta a gente, né, jogar esses dois valores na fórmula que ele deu, né? Então vai ficar A, que é 40, igual a 22 mais Z. 22 é o número de nêutrons. Fazendo a continha aí, a gente tem que o Z, ou o número de prótons, é igual a 18. Então basta a gente pegar, né, o nosso famoso diagrama de Linus Pauling e dividir esses 18 elétrons aqui, né, seguindo a distribuição lá que ele previu. Então, o primeiro subnível aí vai ficar com 2 elétrons, o 2s2 com mais 2, então são 4, com mais 6 do 2p, 10, 2 com mais 6, 18. Então ele terminou aqui no 3p6. Então a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então ele terminou aqui com 6 elétrons, né? Então ele perguntou aí o número de elétrons da camada de valência, né? Que é aquela última camada nossa lá. O número de elétrons aqui vai ser o quê? Vai ser 8 elétrons, né? Já dá até para a gente prever, né, que isso aqui é um gás nobre, né? Então, alternativa E. O exercício 6, um átomo que possui configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3, apresenta na camada mais externa. Quem que é a camada mais externa? Se a gente colocar aqui o diagrama de Linus Pauling, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Então ele parou aqui. Então essa aqui é a nossa camada mais externa, nossa camada de valência. Então essa configuração aqui da camada mais externa, ela tem, né, 2 elétrons aqui do S mais 3, ela tem 5 elétrons na camada de valência, alternativa C. O exercício 7, ele fala aí, né, um texto sobre o modelo de Rutherford-Bohr, né, que é aquela questão que a gente viu na sala. Por que os fogos de artifício, né, têm cores diferentes? Ele fala aí que os fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos. Esses íons metálicos misturados com material explosivo, quando incendiados, emitem diferente coloração, por exemplo, sal de sódio, cor amarela, de bário, cor verde, e de cobre, cor azul, como na solução de sulfato de cobre. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para um nível menor de energia. Quem que descreveu isso aqui? Né? Foi o nosso colega lá, o Bohr. O modelo atômico mais adequado para explicar esse modelo, né, é o modelo de Rutherford-Bohr, alternativa B. O exercício 8, o niúbio, um átomo cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Tem como número atômico, quem que é o número atômico? É o Z. O Z, que é o nosso número de prótons, basta a gente fazer o quê? Como prótons, né, são iguais, o número de prótons é igual ao número de elétrons, basta a gente pegar essa distribuição, somar os elétrons, que a gente tem o quê? O número de prótons, a gente encontra automaticamente o número atômico. Então basta a gente somar 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então o número atômico aí desse elemento é 20. E por aqui a gente termina com essa resolução e até a próxima.